dia o César Bergo, que a gente conversa com ele sobre tarifaço desde o ano passado. Ele vai se juntar à nossa conversa, já vou dar meu bom dia aqui. César Bergo já apareceu aqui. Muito bom dia, professor. Bom dia, pessoal. É um prazer sempre estar com vocês aí, particularmente com a Nath aí. Um abraço. Sim. Ó, e o pessoal que estava no intervalo já também está de volta. Então, vamos lá. Professor, vou primeiro ouvir o Urian de tudo que o Mano tinha falado e aí depois eu já te faço uma perguntinha. Acho que contigo a gente pode começar a falar sobre reciprocidade. Mas com o Urian também pode falar da reciprocidade já na sua resposta, mas queria te perguntar sobre um ponto que o Mano levantou há um tempinho atrás, que é da gente diversificar todas as nossas parcerias comerciais. Isso já foi falado muito lá atrás, inclusive como um ponto negativo da atitude do Trump com o mundo todo lá naquele tarifaço mundial, do quanto o Sul Global ia se juntar ainda mais. Queria te ouvir sobre isso. O que pode ser ruim para os Estados Unidos, além de também terem produtos importantes com valor aumentado, mas de talvez o tiro sair pela culatra. Nath, é muito ruim para os norte-americanos. Teve até um estudo que foi feito pelo Cato Institute, que mostrou que cerca de 96% daquelas tarifas impostas pelo Trump foram repassadas ao consumidor final norte-americano. Então, se engana quem acredita que o eleitor do Trump não está, nesse momento, perdendo com essas tarifas. O produto vai chegar lá muito mais caro, eles que vão pagar essa conta, né? Agora, eu entendo que o Brasil ele tem procurado também, de certa forma, substituir parte do mercado norte-americano, tanto é que depois das tarifas, a venda de produtos para o Brasil, principalmente produtos industrializados do Brasil para os Estados Unidos, ela cai, a venda para a China ela aumenta. Acontece que a China ela também tem uma dificuldade de comprar. Isso sempre foi uma promessa, produtos de alto valor agregado do Brasil. Sempre houve uma promessa de que eles aumentariam a quantidade e o tipo de produto que compram no Brasil, mas seguem ainda em grande parte focando na compra de produtos agrícolas brasileiros. Então, existe essa dificuldade. É importante, sim, a gente diversificar os nossos parceiros comerciais, mas dificilmente também a gente vai conseguir abrir mercados como é o caso do mercado norte-americano. A gente está falando ainda da maior economia do mundo. Então, eu entendo que tem essa dificuldade. Um ponto só, e aí concordando com o meu amigo Mano, mas talvez com um pouco de ressalvas, que eu diria que sim, o presidente Lula ele deveria buscar de maneira mais proativa, principalmente retirar talvez um pouco daquelas tarifas, eliminar o protecionismo do Brasil como um todo. Por outro lado, eu vejo que a régua do liberalismo ela foi tão movida ao longo dos últimos anos que hoje talvez entre as opções disponíveis, as opções viáveis disponíveis para as eleições desse ano, o presidente Lula ele talvez seja o mais liberal de todos, porque ele que conseguiu, por exemplo, dar continuidade ao acordo de livre comércio com a União Europeia, que naquele contexto do governo Bolsonaro, que colocava lá o Paulo Guedes como o posto Ipiranga, como o grande símbolo do liberalismo econômico, não conseguiu levar isso adiante porque não conseguiu, naquele contexto, entregar aquelas obrigações ambientais que hoje, por ironia, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos coloca como justificativa para tarifar o Brasil, dizendo que o Brasil não está honrando com seus compromissos ambientais. Então, eu concordo sim no sentido de que poderíamos fazer mais, mas eu entendo também que alguns avanços têm sido feitos. É o caso aí, por exemplo, da negociação também de outros acordos comerciais com outros países, Canadá, Reino Unido, Austrália, e tudo isso depende também, e aí talvez seria um erro mais estrutural do próprio Mercosul, que o Brasil precisa negociar de maneira conjunta com esse bloco, de haver um empenho maior. Uhum. Quero te ouvir agora, então, César, a partir de tudo isso que a gente já discutiu. Pois é, né? É interessante a gente observar essa questão, porque
a reciprocidade, ela é um direito do país, mas eu acredito que não vai ser adotada de maneira generalizada, vai ser bem pontual e cirúrgica, né? Para ter uma ideia, a gente vai observando as listas, né, de isenções e a lista de que foi imputada a tarifa, a gente vai observar que os Estados Unidos parece que aprendeu um pouquinho com a taxação do ano passado, porque ele tirou praticamente todos os produtos do agronegócio. Então você sabe muito bem que o americano gosta de um cafezinho, de um suco de laranja, né? Disparou os preços, né? E interessante também na isenção deixar o petróleo bruto, né? Então, esse negócio de petróleo, parece que o Trump só sonha com ele de noite, porque tudo envolve petróleo aí. E ele não vai taxar o petróleo brasileiro, né? Então, hoje, a maior fonte de receita do comércio exterior é o petróleo, né? A indústria extrativista, no caso do petróleo. Agora, voltando para aqueles que são taxados, o curioso também é de que as empresas que vão ser taxadas, pegando o exemplo de máquinas agrícolas e implementos, é americana. A Massey Ferguson é capital americano. Você tem a New Holland, que também é europeia. Ou seja, o Brasil não tem uma empresa de produção de máquinas agrícolas de destaque. Tudo é multinacional. Portanto, serão as mais prejudicadas, não tenha dúvida. E a multinacional, muitas vezes, elas estão em outros países que não estão sendo taxados. Então, pode repassar essas máquinas para os outros países e vender no mercado americano. Então, eu acho muito amadora essa decisão americana, que envolve a questão, como foi bem mencionado pelo Mano, a questão política, né? Então, do ponto de vista econômico, é um erro crasso que os Estados Unidos está cometendo, que os maiores prejudicados serão consumidores americanos. No caso do Brasil, obviamente tem um impacto no mercado de trabalho, no mercado de renda, né? Vai ter um impacto nas exportações, que a indústria, a CNI prevê em torno de 15 bilhões, mas é o pior cenário, né? Um cenário positivo é isso que foi mencionado, é os acordos comerciais que o Brasil está fazendo, e parece que o Brasil acordou o ano passado, porque não fazia isso. A nossa economia ainda é muito fechada, não só por umas questões de risco interno, ligado à questão do ambiente de negócio, que tem um preço muito grande, o custo do Brasil, mas também o Brasil parece que está acordado e as exportações para países fora dos Estados Unidos aumentaram. Obviamente, para os Estados Unidos caiu, mas a gente tem uma nova realidade. Essa globalização força a integração das cadeias produtivas e muitos produtos americanos têm início aqui no Brasil a produção, porque economicamente é mais viável, é mais barato produzir no Brasil. Nós temos 80% da nossa energia limpa, renovável. Então, vai chegar um dia que vão enxergar isso, porque o país oferece um diferencial muito grande. Agora, não tenha dúvida que no curto prazo vai ter um impacto. Eu achei interessante também que na lista das isenções colocaram o mel e o pescado. Isso é importantíssimo, porque nós temos lá em Curitiba produção, no Paraná, a produção de pescado, nós temos lá no Ceará a de mel, que seriam prejudicados porque os Estados Unidos é o comprador exclusivo desses produtos. Então, eu acho que no caso do agronegócio, ele foi poupado. Se a gente pegar a lista ali, a gente vai ver isso. Agora, no caso da indústria, é preocupante, mas o maior prejudicado vai ser os Estados Unidos. E a reciprocidade, o Brasil, com inteligência, vai agir, e é importante que ele tenha essa carta na manga, porque isso é um direito do Brasil, e brigar no OMC, onde for tiver que brigar, porque ocorre um detalhe importantíssimo, né? Você tem como diz assim, uma intervenção de um país num outro país, né? Então, independente das questões políticas que foram comentadas aí, se é de um lado ou do outro, a alternância política é positiva, mas de fato é triste, né, como foi comentado, que um candidato a governo, a presidente, né, detone o governo dele se ele ganhar, né? Então, eu acho que ele tem que ter essa preocupação, não é uma questão de governo, é uma questão de nação. A nação brasileira não pode ser prejudicada, né? Hoje nós temos uma situação que a gente vai pertencer aos 10 maiores países ricos do mundo. O nosso PIB vai fechar o ano entre os 10 maiores. Então, isso é muito importante para o país. Agora, as questões políticas devem ser tratadas internamente, né? Debates, discussões, né? E o nosso eleitor escolha quem é melhor. Aí não estou entrando em detalhe. Agora, economicamente, os Estados Unidos vão pagar uma conta muito cara por essas decisões unilaterais. E como eu comentei, existe uma pirâmide, sim. Uma pirâmide onde em cima está o Donald Trump, embaixo está os pau-mandados, né? Que os caras, às vezes, o Donald Trump nem sabe o que está sendo.
Aí existe essa questão ideológica de um secretário e de outro secretário querendo, de alguma forma, intervir no Brasil. Então, eu vejo isso aí, os comentários são esses mesmos. Eu acho que o Brasil tem que adotar uma postura inteligente e vai fazer isso sim. Agora, lógico, nós temos uma soberania, temos um país que tem uma ligação muito forte com a Europa, então esse acordo com o Mercosul e a União Europeia vai ser importantíssimo. Nós temos o mercado da Índia que tem que ser explorado, que é o maior mercado consumidor do planeta, junto com a China. Então, o Brasil tem que sair do buraco, buscar esses parceiros e, obviamente, se blindar contra esses ataques americanos, que não tenha dúvida que hoje não é mais só navios e bélicos, agora a internet é coisa assim de comentários totalmente sem fundamentos, como a gente está vendo aí, os 7 índices apontados contra o Brasil, não tem o menor sentido, né, os Estados Unidos apontar isso aí. Isso é pelo em ovo. Estão buscando pelo em ovo para poder prejudicar o Brasil. Urian, mano, das opções que a gente tem que estão na frente nas pesquisas eleitorais aqui do Brasil, Lula e Flávio Bolsonaro, qual é o governo que, lembrando que o Flávio ainda não apresentou as suas propostas, né? Sobre esse assunto, a gente só sabe o que ele já fez agora, como, por exemplo, pedir para adiar o tarifaço. Mas qual desses dois podem ter mais capacidade de fazer isso que o professor acabou de pontuar, de abrir mais o Brasil, de ter mais parceiros comerciais, de buscar novos mercados? Por quem a gente começa? Mano ou Urian? Mas eu quero ouvir dos dois. Mano, vamos pro Mano. Olha, eu diria que isso não está na agenda, de fato, de nenhum dos dois, né? Porque, do ponto de vista do Flávio, o que a gente assiste é uma política baseada no identitarismo ideológico, no sentido de que tudo que importa é performar essa submissão a uma ideia de nacionalismo que hoje está encarnada no Donald Trump. Então a gente vê essas posturas que são meio patéticas, né? De um candidato à presidência da República que diz, por favor, faça a tarifa depois da eleição. Como assim? Punindo o seu próprio país. Isso é uma situação de submissão até constrangedora para alguém que precisa ocupar, ou que deseja ocupar um posto de chefe de Estado de um país soberano. Então, isso não passa nenhum tipo de confiança sobre que tipo de política externa ele faria. A impressão que dá é que seria um alinhamento automático aos interesses de Donald Trump, e Donald Trump, como uma figura completamente imprevisível, que atua na política internacional de forma um tanto caótica, isso fica muito difícil de entender qual seria o benefício concreto para a economia brasileira, para o cidadão brasileiro, num eventual governo Flávio. Já os governos do PT, historicamente, têm uma postura de defesa do protecionismo. Então é curioso nesse sentido. Sempre foi a retórica do PT a ideia de que você precisa proteger certos setores estratégicos da economia, que você precisa até dar subsídios para a indústria amiga, no lugar de expor o Brasil à integração nas cadeias globais de valor, à concorrência, à necessidade de ganhos de produtividade. Tudo isso fica longe da agenda econômica do PT. Mas, nos últimos tempos, de forma pragmática, eu vou concordar com o que o Urian trouxe, tivemos alguns pequenos avanços, por exemplo, com o acordo União Europeia-Mercosul, mas ao mesmo tempo estamos lidando com o veto à carne brasileira na União Europeia, ou seja, a possibilidade de ter uma interlocução mais proativa que pudesse dirimir questões que são do protecionismo europeu, mas que precisam ter a nossa proatividade para tentar minimizar esses efeitos, evitar esses vetos, por exemplo, a importação de carne brasileira na Europa, isso o governo ficou devendo. Então, na prática, não há uma política mais agressiva, digamos assim, de abertura por parte do governo do PT. Houve um avanço em alguns acordos pontuais. Urian, por favor. Bom, o Financial Times, em alguns momentos diferentes, em alguns artigos, apontou para
para a maneira como o presidente Lula se posiciona diante do Donald Trump como uma maneira correta. E não citou apenas o presidente Lula, mas o Xi Jinping, presidente da China também, e fizeram isso em contraponto à maneira muito mansa com a qual os países europeus estavam lidando com o Trump. Eles até mudaram um pouco de alguns meses para cá a sua abordagem, mas até então a abordagem deles de dizer sim a tudo, de tentar sempre agradar o Donald Trump, isso acabou sendo interpretado internacionalmente como uma maneira equivocada. Então, basicamente o Trump, no longo prazo, ele acaba só respeitando com quem bate de frente com ele, o que eu não diria que é o caso do Flávio Bolsonaro. A gente estava perguntando agora, né, Natália, você trouxe para a gente a seguinte pergunta, o que diz o projeto de governo do Flávio Bolsonaro? E eu diria que esse projeto já está claro para todo mundo. Esse projeto é o projeto de submissão. Se ele seguir o exemplo daquilo que foi o governo do pai dele, se ele seguir o exemplo daquilo que é o Donald Trump, ele vai basicamente tentar manter o diálogo apenas com aquelas pessoas que pensam como ele. Portanto, eu não vejo sequer a possibilidade de que algo dentro do Mercosul possa seguir adiante, porque de repente a Argentina decide eventualmente voltar para um governo de esquerda. O que o bolsonarismo já mostrou que faz com governos de esquerda quando está ali participando do mesmo bloco? Não consegue dialogar. E agora eu vejo que, e de novo, eu tenho muitas críticas ao governo do PT, ao presidente Lula, a maneira conivente como ele lida com outros governos autoritários, ao papel histórico que teve, ao legitimar o regime na Venezuela, a mesma coisa com a família Castro em Cuba, a maneira como o presidente Lula acaba muitas vezes tratando a própria Rússia, ditadura do Vladimir Putin, que tem um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Então, eu tenho essas críticas. Eu tenho as críticas ao protecionismo também. Acontece que o Flávio Bolsonaro e o projeto que ele representa consegue ser ainda pior do que isso, nesse sentido de representar a submissão, de colocar os próprios interesses, os interesses da própria família acima dos interesses do Brasil. Ele não foi agora para os Estados Unidos para defender a indústria do calçado de Franca ou a indústria metalúrgica brasileira. Ele foi para lá para falar assim, me dá mais 180 dias, porque se vocês continuarem com essa tarifa, vai beneficiar o Lula. Então, foi pensando nele. E aí eu imagino, e eu tenho muito receio do que seria um governo Flávio alinhado a um governo Trump aqui no Brasil. Porque pensa só, se com o governo Lula a gente já viu o Trump usando, por exemplo, da Lei Magnitsky para tentar pressionar as instituições brasileiras, imagina como isso não poderia eventualmente ser usado num eventual governo Flávio. Olha só, Congresso ou Judiciário, se vocês não aprovarem ou se atrapalharem algum projeto do Flávio, do Executivo, essa Magnitsky ela vai eventualmente chegar aqui para pressionar como uma força externa que hoje talvez não exista. Então, eu tenho muito receio do que poderia acontecer caso houvesse um tipo de alinhamento mais direto. Perfeito. Ô, professor, muita gente aqui no chat tem dúvidas sobre a reciprocidade e nada melhor do que ouvir um pouquinho mais sobre ela contigo. Tem gente perguntando se tem limite para a reciprocidade, se o Brasil pode fazer a reciprocidade só em relação a alguns setores. Por favor, explica um pouquinho mais o que é a reciprocidade. O senhor já disse aqui o que pode ser ruim, o que pode ser bom, e a importância dela também, e como que o Brasil pode desenhar essa reciprocidade nesse momento agora do novo tarifaço. Pois é, Nath. O comércio internacional é pautado por normas, regras, exige organismos internacionais que acabam, de alguma forma, facilitando a integração, facilitando as conversas, né, a diplomacia, entre eles a OMC, né? Então, quando um país toma uma decisão de imputar um ônus para outro país, então tem esse fórum de discussão, onde é regular que quando você sofre uma sanção, uma questão comercial pesada, você pode
dar uma reciprocidade nessa decisão, ou seja, adotar uma medida que também cause um prejuízo igual ao outro parceiro que agiu de maneira, eu diria, desleal, né? Então, essa deslealdade que se comenta com relação ao Brasil, sobretudo com o PIX, a questão do meio ambiente, a questão da 25 de março, a questão do trabalho escravo, são situações que colocam não comprovadas, né? A gente viu muitas vezes, a gente mora aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? Os Estados Unidos não é nenhum cumpridor do meio ambiente, não é nenhum cumpridor e vem colocar essas questões. Então, o Brasil tem um direito de determinados produtos, né? Também, na hora de importar dos Estados Unidos, colocar uma tarifa também, da mesma forma que os Estados Unidos colocou. Então, se o Brasil importa uma máquina, um equipamento eletrônico dos Estados Unidos, ele pode também aumentar a tarifa. Agora, obviamente, aí essa é o sentido da reciprocidade, né? Aplicar o mesmo mal àquele que lhe fez o mal. Agora, não tenha dúvida de que tem que ser uma coisa inteligente, não é colocar uma reciprocidade solta, né? O Brasil vai saber atuar nesse sentido, porque muitas vezes você vai colocar um imposto num produto que é essencial para nós aqui, então vai aumentar preço de farmacêuticos, vai aumentar preço de eletrônicos. Então, muitas vezes, a gente pensa que vai ser generalizado. Não vai ser. Obviamente, o Brasil vai saber adotar medidas naqueles pontos mais importantes para os Estados Unidos. Da mesma forma que os Estados Unidos escolheu uma lista enorme de produtos para colocar a taxação, em destaque o aço, o ferro, né? Você tem também o direito de fazer a mesma aplicação de tarifas aos Estados. Portanto, é um mecanismo previsto nas leis internacionais e o Brasil pode fazer uso dela ou não. Tá? Não está dizendo que ele vai fazer o uso, ele está dizendo que, em função do que aconteceu, né? Porque eu acho um absurdo os Estados Unidos dizer que o Brasil não conseguiu argumentar, o Brasil não apresentou argumentos fortes para que pudesse minimizar. Agora, ele diz o seguinte, essa tarifa aplicada ela pode mudar se o Brasil fizer as exigências ou atender às exigências americanas. Ora, de qualquer forma, é um campo diplomático que vai entrar em ação. Então, a diplomacia ela deve prevalecer. Historicamente, o Brasil sempre agiu de forma diplomática. Existem várias situações que o Brasil agiu como árbitro, agiu como defensor dos seus interesses. Agora, não tenha dúvida que essa situação, o preocupante é que o padrão do Trump é que não tem padrão. Então ele acorda de manhã e vai tomar uma decisão que a gente não espera. Não tem padrão. Não adianta querer pensar numa coisa assim, lógica, racional. É um senhor de 80 anos, né? Não tem nada a perder, é um grande empresário, né? Bilionário. Quando ele petróleo, os amigos dele ficam tudo rico, né? Então essas pessoas têm que observar isso, né? Essa volatilidade no mercado de petróleo. A primeira decisão do Trump foi acabar com a energia fotovoltaica e a energia eólica nos Estados Unidos. Por quê? Porque a indústria de petróleo mantém ele lá. Por que atacou a Venezuela? Porque ela é a maior reserva de petróleo do planeta. Por que atacou o Irã? Então, esses detalhes todos a nossa população tem que ficar sabendo para a gente não ser joguete, né, na mão dos Estados Unidos. Nós temos que usar a nossa soberania e a reciprocidade utilizar de forma inteligente. É um direito do Brasil utilizar essa reciprocidade em função dos acontecimentos recentes. Pode ser que o Brasil nem utilize em função de uma negociação que possa ser feita, mas, obviamente, o Brasil vai olhar os interesses também dos nossos consumidores, né? Porque a reciprocidade ela vai doer no bolso do brasileiro, né? Quem paga imposto, gente, em última instância, é o consumidor. Então, lá nos Estados Unidos, quem vai pagar esses impostos aí que os Estados Unidos está colocando é o próprio consumidor americano, né? Nós temos eleição nos Estados Unidos e isso vai ter um preço. Eles vão pagar esse preço. Agora, não temos que preocupar. É um fato inusitado, é um fato que tem que ser combatido, como foi dito aqui. Agora, não tenha dúvida que o Brasil tem que ser mais inteligente do que isso. Porque o Trump, ele não ataca só o Brasil. Ele quer anexar a Groenlândia, quer tornar o Canadá um estado, diz que a Melania é apaixonada por ele. E assim, são situações que a gente nunca viu de um dirigente, né? A Meloni ficou irritada. Eu sou italiano também, eu acompanho lá o mercado italiano. Eu tenho uma empresa que tem filiais na França, na Alemanha, na Austrália.
todo mundo está assim, né? E foi bem comentado. Essa atitude passiva da Europa vai acabar. Né? Dia 14 de julho teve um desfile militar na França lá, vocês dão uma olhada lá. E os investimentos europeus na defesa estão aumentando. É até triste, né? Em vez de investir na produção, está investindo na defesa. Mas os europeus também estão acordando. Então, o Trump vai pagar um preço por isso aí. Agora, infelizmente, enquanto isso não acontecer, no curto prazo, nós temos que minimizar o prejuízo. É isso que nós temos que trabalhar. Né? Nós temos uma eleição agora acontecendo no Brasil, né? O eleitor tem que ser consciente e votar naquele que ele entende que o melhor programa. Né? Agora, não tenha dúvida de que essa reciprocidade ela pode ser utilizada e o Brasil vai utilizar no momento certo e no tamanho correto também, não tenha dúvida. Perfeito. A gente ouviu o nosso economista de hoje, o César Bergo. É sempre muito bom te ouvir, professor. Valeu, viu? Olha, querida, é um prazer estar com pessoas tão inteligentes, né, com as colocações, de ouvir os comentários aí. Eu estou sempre à disposição. Um grande abraço e um bom dia para todos. Valeu. Eu continuo com o Urian Fancelli, também com